Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é terceirização. O projeto de lei número 4.330 sobre terceirização foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados. Sua discussão e tramitação geraram muita polêmica e muitos protestos por parte dos trabalhadores, sindicalistas e dos movimentos sociais. O processo de terceirização teria iniciado nos Estados Unidos durante ainda a Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade de ampliar de forma rápida a produção bélica. Até então, só existia a integração vertical. A partir da década de 1980, a terceirização cresceu geometricamente com a globalização. Neste programa, vamos fazer uma avaliação do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, conhecer seus objetivos e dispositivos principais e se ele respeita ou não o extingue direito dos trabalhadores, seu significado econômico e também sua tramitação agora no Senado Federal. E a nossa convidada é a professora Daniela Muradas, da UFMG, uma especialista no direito e na sociologia do trabalho. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui novamente. Muito obrigada. A terceirização é um fenômeno recente ou é uma prática já consagrada em termos mundiais? Bem, a terceirização, ela se consolida como mecanismo de gestão de mão de obra com a formação do capitalismo japonês, e essa fórmula de contratação com empresa interposta é ocidentalizada nos chamados pulsos de reestruturação produtiva, sim, especialmente na década de 80 nos Estados Unidos e depois na década de 90 no Brasil. O que se entende por terceirização? Terceirização é a contratação de trabalhadores por empresa interposta. Bem, na verdade, existem duas formas de terceirizar. A primeira forma de terceirização é da chamada descentralização produtiva. Ao invés de eu concentrar dentro da fábrica todas as etapas fabris, eu transfiro a uma outra empresa, empresa parceira, o desenvolvimento de uma atividade e, portanto, ela vai ser a contratante da mão de obra relativa àquela parte do processo produtivo, é a chamada produção em cadeia. E que antigamente se chamava a verticalização produtiva, né? Pois é, agora esse é o modelo descentralizado, né? Sim. Esse modelo, o modelo que a gente chama de terceirização externa. Além disso, nós temos também a chamada terceirização interna, que é o mecanismo de contratação de trabalhadores para inserir dentro da empresa tomadora final de serviço através de uma empresa interposta. Perfeito. A CLT, que no ano passado nós comemoramos 70 anos, prevê a terceirização, professora? Na verdade, como regra geral no nosso sistema, a terceirização ela não está regulada. Aliás, esse silêncio legislativo ele quer dizer alguma coisa. Significa que a CLT e a legislação do trabalho preconizaram a relação de emprego como fórmula básica de contratação, isto é, o vínculo direto de emprego. Sim. Excepcionalmente, a legislação do trabalho autoriza a contratação de trabalhadores por empresa interposta. É o caso, por exemplo, da Lei de Trabalho Temporário, é o caso dos serviços de vigilância e na área de telecomunicações. A terceirização que se pratica no Brasil e em alguns setores, sobretudo nas atividades meios, é regulamentada por qual dispositivo legal? Na verdade, não existe uma regulamentação legal para a terceirização de atividade meio. Essa foi uma fórmula esquadrinhada pelo Tribunal Superior do Trabalho na súmula 331, sim, e que permitiu a expansão da terceirização para além da legislação do trabalho. Essa súmula 331 ela é datada de 1994, quando foi cancelada, então, súmula que regulava a matéria, que era a súmula 256, que proibia todas as formas de terceirização, com exceção da contratação de trabalhadores temporários e no setor de vigilância. Por que essa súmula não é mais suficiente para a terceirização de hoje e é necessária uma nova legislação? Bem, a questão de analisar se a súmula é bastante suficiente ou não é uma questão de perspectiva, sim, da análise do problema. Uhum. Eu, particularmente, como integro uma rede nacional de pesquisa e estudos em direito do trabalho e direitos sociais que vem há algum tempo, agora nós estamos articulando as pesquisas que se já organizam, que já existem há muitos anos, e nós temos por premissa básica entender que a terceirização é um processo de degradação. Qualquer
que seja a sua forma, que é através da terceirização regulada por lei, que é através daquela permitida pela simulação do Tribunal Superior do Trabalho e não prevista em lei. Perfeito. O que esse projeto de lei aprovado pela Câmara traz de novo comparado com a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho? Bem, só para o telespectador entender bem, a súmula 331, ela permite a terceirização baseada na distinção entre atividade fim e atividade meio. Atividade fim, isto é, aquelas atividades que são essenciais ao desenvolvimento da atividade do empresário, elas têm que ser enfrentadas, a princípio, com trabalhadores diretamente contratados. Só se permite a terceirização através da Lei de Trabalho Temporário. Já nas atividades meio, o TST, muito embora não exista uma lei genérica que autoriza essa terceirização, ele entendeu pela possibilidade de terceirizar. Bem, o projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional, né, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado Federal, ele propõe, na verdade, uma ampliação da terceirização até então existente. Por quê? Porque ele quer basear o critério da possibilidade de terceirizar no critério da especialidade. Qualquer atividade especializada, seja ela meio ou fim, poderia ser objeto de terceirização. Agora, na fase que nós estamos vivenciando do capitalismo tardio, qualquer atividade ela pode ser considerada especializada. Então, portanto, esse é um processo de terceirização sem limites. Além disso, o PL 4330, agora também designado PLC 30 no Senado Federal, ele também permite a terceirização infinita, porque ele permite que uma empresa contrate outra, que por sua vez subcontrate outra, e assim vai. Então, é a terceirização sem limites. Mais do que terceirizar, quarteirizar, quinterizar, enfim, ele permite uma terceirização em sentido infinito, quanto maior o nível de especialidade. Então, portanto, ele é considerado um projeto de lei que estabelece a terceirização sem qualquer limite. Perfeito. Esse projeto de lei conflita com a CLT e a Constituição de 88 ou não? Eu não tenho a menor dúvida. Veja bem, quando se fala na Constituição, a Constituição estabelece o valor social do trabalho como um fundamento da República Federativa e enuncia, no artigo 6º, ser o trabalho um direito fundamental e um complexo de direitos a ser aplicado à relação de trabalho. Além disso, a Constituição de 88, no artigo 7º, inciso 32, assegurou que não haveria tratamento diferenciado entre os trabalhadores manuais, técnicos, intelectuais ou entre profissionais respectivos. Ou seja, para fins de proteção ao trabalho, independente do tipo de atividade executada pelo empregado, todos merecem proteção. Isso tem uma lógica do ponto de vista da filosofia constitucional. Sim. Porque o valor social do trabalho ele se assenta na dignidade da pessoa humana e a dignidade da pessoa humana tem que ser igualmente reconhecida. O valor social do trabalho, independentemente da atividade executada, ela tem que ser igualmente reconhecida. Ou seja, o trabalho de um engenheiro altamente especializado, sob a perspectiva do valor constitucional do trabalho, ele é igualmente valoroso a um trabalho de faxina, um trabalho manual. Então, portanto, a ideia de basear a terceirização na especialidade, ou seja, numa qualificação profissional, num trabalho técnico, num trabalho intelectual, ela é proibida constitucionalmente. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar também se o atual projeto de lei conflita também com a CLT. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nosso tema é terceirização. No primeiro bloco, nós situamos, em termos internacionais, a terceirização e terminamos o bloco situando exatamente o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e que atualmente tramita no Senado sobre o número PLC 30. E também já deixamos no ar, falamos também que ela conflita propriamente com a Constituição de 88 e deixamos no ar se ela também conflita com a CLT. Bem, ela também entraria em choque, em conflito com a tradição da legislação do trabalho, inclusive com a CLT. Sim. Isso porque a CLT, ela preconiza, ela define a relação de emprego sob a perspectiva de vínculo direto entre o tomador e prestador de serviço, e não uma figura interposta.
Então, portanto, ela quebra a tradição. Agora, é muito importante, professor Giroletti, explicar para o telespectador que essa é uma análise de conflito com tradição legislativa, análise de conflito com valores constitucionais, mas é uma análise que não tem sido respaldada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que nos últimos meses vem permitindo, através de repercussões gerais, diversas formas de terceirizar. Então, portanto, na visão do Supremo Tribunal Federal, embora sem a concordância dos outros operadores do direito, a ideia de terceirizar não seria, na verdade, antagônica ao valor social do trabalho. Eu li uma matéria recentemente que o Supremo Tribunal teria terceirizado, ou aprovado, ou interpretado a legislação, permitindo que se terceirize até as universidades federais. Seria isso mesmo, professor? Na verdade, houve uma decisão recente a respeito de organizações sociais e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, OCIPs e OSs, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível firmar termos de compromisso e parcerias público-privadas entre essas entidades para a execução de atividades que são típicas ou próprias do Estado. Essa é mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal, com decisão contra a qual já se insurge boa parte da doutrina especializada, quem em organizações sociais, quem em direito do trabalho, especialmente a que preconiza a manutenção dos serviços tipicamente essenciais junto ao Estado. Voltando ao projeto da Câmara, se ele vier a ser aprovado agora no Senado, tal qual está, como é que ele afeta a qualidade do trabalho, ou o mundo do trabalho, melhor dito, o que é mais abrangente? Nós podemos basear, né, a análise do futuro a partir da análise do passado, ou seja, verificando quais são as condições que foram precarizadas para os trabalhadores terceirizados dentro do esquadro de terceirização que foi firmado pelo TST. Bem, e o DIEESE, nos seus levantamentos estatísticos, já percebeu que há um rebaixamento geral de salários, ou seja, os trabalhadores terceirizados recebem, em média, 30% menos do que os trabalhadores diretamente vinculados, eles têm uma jornada de trabalho superior, em média, 4 horas, eles têm uma maior taxa de rotatividade. Na verdade, o tempo médio de contratação deles é de 2,6 meses, isso até deve cair na próxima avaliação por conta da crise. E, além disso, o trabalho terceirizado, ele tem uma regulação do ponto de vista das normas negociais coletivas muito mais precária, muito mais frágil do que das categorias tradicionais. Isso porque o trabalhador terceirizado, ele é, em regra, representado do ponto de vista sindical por um sindicato próprio que não é um sindicato de categoria tradicional. Sim. Sindicato esse que vai ter, na verdade, a ausência de uma identidade coletiva entre os trabalhadores representados, porque cada um está trabalhando num local diferente, cada um vivencia uma situação diferenciada e com pautas reivindicatórias, com projetos de transformação da realidade muito distintos. Então, portanto, esse é um sindicato que tende a ter uma baixa densidade do ponto de vista dos laços sociais e uma pouca efetividade do ponto de vista da transformação da realidade. Os dados do DIEESE mostram que os níveis negociais coletivos deles são bem inferiores. Então, do ponto de vista trabalhista, quer por conta da negociação coletiva de trabalho, quer por conta da própria dinâmica social da terceirização, nós já sabemos que haverá rebaixamento geral de salários, um retrocesso em matéria de redução da jornada de trabalho, de duração precarização das condições. Exatamente. Além disso, a terceirização ela tem sido diretamente relacionada a alguns males do mundo do trabalho que são de difícil erradicação. E elas aprofundam as práticas inaceitáveis, tal como trabalho escravo, o tratamento em condições análogas de escravo, no ambiente urbano, ele tem sido muito propiciado pela produção em cadeia. Por exemplo, no setor têxtil, toda hora a imprensa noticia, né, que grandes marcas acabam se utilizando de trabalhos de imigrantes indocumentados ou de trabalho de trabalhadores... Sobretudo o setor de confecções, né? Exatamente, no setor têxtil de confecções. E nessas cadeias produtivas, as grandes marcas se valem do trabalho que foi subcontratado, né, sem, inclusive, ter uma responsabilidade social. Existem alguns casos que estão divulgados, mas nem todos são alardeados. Além disso, o trabalho terceirizado também favorece muito, enfim, não só
o trabalho escravo como outras práticas de trabalho degradante, como, por exemplo, também o trabalho executado em condições inseguras. O índice de acidentalidade e mortalidade no trabalho terceirizado, ele é brutal se relacionado com os trabalhadores diretamente vinculados. Nos setores que estão quantificados, setor de, enfim, petroquímico, eletricitário, os índices chegam a aumentar 5.500%. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar se a terceirização não tem limite e se ela degrada o trabalho e, ao mesmo tempo, reduz o salário. Isso também incluiria toda a previdência social e todo o trabalho do INSS e do SUS. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta, estamos no terceiro bloco. O nosso tema é terceirização. Situamos o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e as suas repercussões no mundo do trabalho, nos salários, na precarização do trabalho. E também deixamos no ar a sua repercussão exatamente no impacto no público, no Estado. Qual seria o impacto público da terceirização, professora? Esse é um dos aspectos onde a sociedade deve mais se atentar para a questão da regulamentação da terceirização. Terceirização já está comprovado que ele é um processo que amplia gastos públicos. Em primeiro lugar, porque como o trabalho terceirizado ele tem maior rotatividade, isso eleva o número de requerimentos de seguro-desemprego. Bem, além disso, como ele também favorece, na verdade, ele é considerado um fator exponencial de riscos, tanto para fins de acidentalidade quanto para a morte do trabalho. Isso também amplia o gasto público com previdência social, especialmente com auxílio doença acidentário, as aposentadorias por invalidez e as pensões por morte. Bem, além disso, nós temos outros gastos públicos também pela responsabilidade subsidiária do Estado quando ele terceiriza e as empresas de terceirização não cumprem com suas obrigações, o que é muito comum porque as prestadoras de serviço nem sempre têm patrimônio suficiente para as execuções trabalhistas. Então, além disso, nós temos esses gastos. Sobre a previdência pública, já que, propriamente, com a mudança demográfica, o aumento da longevidade de vida e também do crescimento das pessoas da terceira idade, a Previdência já tem sido, num certo sentido, comprometida. A terceirização seria um agravante no comprometimento exatamente dos recursos destinados à Previdência Pública? Não tem a menor dúvida. E uma terceirização desenfreada, que vai favorecer a ocorrência de acidentes e mortalidades do trabalho, conforme as pesquisas já mostram nos setores quantificados, isso pode gerar uma pressão, vamos dizer assim, um aumento de gastos da Previdência Social, o que é incoerente, inclusive, com as medidas recentes de pacote fiscal para ajuste orçamentário. O pacote fiscal que está sendo aprovado, na verdade, penaliza mais os trabalhadores. Foi por isso que os trabalhadores se opuseram publicamente com manifestações, exatamente no dia do trabalho, contra o projeto de terceirização? Eu não tenho dúvida. Os trabalhadores, os sindicatos, movimentos sociais, a academia, atores institucionais, por exemplo, as associações dos magistrados do trabalho, a associação do Ministério Público do Trabalho, dos procuradores do trabalho, a associação tanto local quanto a federal, né, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores em geral, todos eles são contra a terceirização. E por quê? Por exemplo, no caso do Sindifisco, é muito importante a entrada dele, porque, na verdade, eles entenderam que, é o mesmo caso da OAB, que a terceirização ele é um mecanismo que favorece a corrupção. Em que sentido?
A boa parte dos contratos de trabalho, os contratos de terceirização, de subcontratação do Estado com a iniciativa privada, podem ocultar ali repasses indevidos de verbas. Então, portanto, ele é um processo que favorece muito a terceirização. Por exemplo, boa parte dos escândalos que estão sendo agora apurados são de contratos de empreitadas ou de subempreitadas ou de execução de atividades indiretas do Estado pela iniciativa privada. E sem conhecimento público, no caso da Petrobras. Exatamente. Né? E, além disso, também há uma ocorrência de maior incidência de nepotismo a partir da terceirização. Desde que o Supremo Tribunal Federal proibiu o chamado nepotismo cruzado, isto é, que a autoridade pública venha contratar parente de uma outra autoridade pública, é através da terceirização que a quebra da impessoalidade tem sido veiculada. Ou seja, a contratação de pessoas, né, por indicação de parentes e não por mérito, também é um processo facilitado a partir da terceirização. Então, por tudo isso, né, ou seja, porque ele não é um projeto republicano, não é um projeto democrático, toda a institucionalidade, junto com os movimentos sociais e a academia, vem se manifestando contra o projeto de lei 4330. Se há tantas pessoas contra, a quem interessa aprovar esse projeto, professora? Aos empresários, né? Aos empresários que querem terceirizar. É interessante que, por exemplo, tem alguns segmentos patronais que são a favor da terceirização, mas não deveriam ser. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, ela tem articulado forças com a CNI, ou seja, com a Confederação Nacional das Indústrias e com a FEBRABAN, para impulsionar esse projeto no Congresso Nacional, mas não deveria. Por quê? Porque quando eu tenho a terceirização e há um rebaixamento geral de salários, eu tenho uma redução dos índices de quê? De consumo. Claro. Eu tenho redução da renda diretamente do consumo. Isso impacta na arrecadação pública e impacta na quantidade de vendas. Então, e impacta na indústria. Claro. Nos serviços. Claro, mas a ideia, ou seja, não é de um consumo includente. A ideia, na verdade, é de uma redução de receita para eliminação do consumo e da receita pública e só redução de custos. Já estamos no finalzinho do projeto. Seria possível reverter a aprovação desse projeto tal qual foi aprovado na Câmara dos Deputados? Bem, sempre se tem esperança de que se possa reverter esse quadro no Senado ou com o veto da presidente Dilma. Até porque nós precisamos marcar posição com relação aos limites que se estabelecem nas atividades econômicas. A economia é uma criação do homem. Não há nada que seja imponderável, inexorável, né? E, portanto, é possível falar não ao modelo de terceirização, já que ele é reconhecidamente um mecanismo de rebaixamento de condições sociais, de eliminação das atividades sindicais, ou seja, impactando as atividades sindicais e com tantas repercussões públicas. Perfeito. Muitas pessoas justificam a terceirização por causa da crise econômica que estão vivendo. Mas, na sua perspectiva, isso não traria solução benéfica nenhuma. Muito pelo contrário. Uma perspectiva desenvolvimentista, a eliminação de garantias trabalhistas, ela impacta na capacidade de crédito, de endividamento e, portanto, ela é um desestímulo aos setores produtivos. Então, portanto, o direito do trabalho e os vínculos diretos de emprego e os níveis sociais assegurados pela legislação do trabalho, eles servem exatamente para o momento de crise. Fora do momento de crise, enfim, a lei da oferta e da demanda tudo resolve. Veja que na situação de quase pleno emprego, né, alguns setores, por exemplo, setores de trabalhos manuais, alcançaram valores exorbitantes na sociedade brasileira. Enfim, ou seja, fora da crise a gente nem precisa do direito de trabalho. O direito de trabalho é necessário para a crise. E o vínculo direto de emprego, eu não tenho dúvida que ele favorece o estímulo econômico, a produtividade, aumento de renda, consumo e maior arrecadação pública. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma análise crítica e profunda desse projeto de terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados, que agora tramita no Senado, para seu conhecimento e para seu posicionamento. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.